Boa tarde, agora 13 horas e 45 minutos. Eu sou Luciana Cabizieri e este é o Câmara Rio Notícias, primeira edição. A gente começa falando da audiência pública da Comissão de Assuntos Urbanos, que discutiu a política de mobilidade e transportes dentro da proposta de revisão do novo plano diretor da cidade. Quem traz os detalhes é a repórter Mariana Rosadas. A Comissão Permanente de Assuntos Urbanos promoveu uma audiência pública com a finalidade de discutir o tema da mobilidade no contexto do plano diretor. A lei complementar, revista a cada 10 anos, é considerada a principal norma da cidade e vem sendo debatida pelos parlamentares junto aos representantes do Poder Executivo e da sociedade civil. A proposta prevê um grande adensamento ao redor dos corredores do BRT, da Avenida Brasil e das estações de trem da Zona Norte, mas a precariedade dos serviços prestados pelas concessionárias responsáveis por esses transportes preocupa os vereadores. O plano diretor em vigor realizou importantes investimentos no transporte carioca, como, por exemplo, a expansão do metrô até o Jardim Oceânico, a criação dos corredores viários do BRT, a construção dos teleféricos no Morro da Providência e no Complexo do Alemão, assim como a construção da Transolímpica e da Transoeste. A Transbrasil, no entanto, no maior eixo viário do Rio, prometida para os Jogos Olímpicos, não foi concluída. A gente teve uma audiência muito interessante, muito importantíssima, com recorte metropolitano e também com recorte para a mobilidade. Decidimos juntar as concessionárias numa mesa depois do debate da Justiça sobre a nova concertação do SPPO, o Sistema de Transporte Público aqui da cidade do Rio de Janeiro, e temos algumas orientações importantes para o plano diretor. A primeira é que as concessionárias vão ver os recortes das áreas de expansão que o plano propõe, principalmente nos eixos e vetores dos transportes dos principais modais. E aí eu estou falando do BRT, do metrô, do VLT e do trem, que precisam participar da discussão do para onde vamos e como vamos expandir. Num segundo momento, nós vamos reunir as propostas, as colaborações e construir emendas em conjunto com as concessionárias. E por falar em mobilidade urbana, tem notícia boa para o carioca que anda de ônibus. A passagem nos ônibus municipais vai ser mantida em R$ 4,05, pelo menos até o fim do ano. Isso é o que prevê o acordo firmado durante uma reunião entre representantes da Prefeitura do Rio e os empresários do setor, que teve a mediação da Procuradoria-Geral do município. Também ficou definido que a Prefeitura assume a gestão da bilhetagem eletrônica. Já as empresas de ônibus vão receber um subsídio do governo municipal calculado a partir da quilometragem rodada e não mais sobre a quantidade de passageiros que utilizam os modais. A Frente Parlamentar da Câmara do Rio, criada para trabalhar pelo reconhecimento da atividade de empreendedor de ponto fixo na areia, promoveu essa manhã um debate público para discutir as condições de trabalho dos barraqueiros que atuam nas areias cariocas. Eu mesma acompanhei esse encontro. Na pauta do debate promovido pela Frente Parlamentar, a situação de empreendedores de ponto fixo na praia. Estiveram presentes no encontro vereadores, representantes das secretarias de Desenvolvimento Econômico, de Ordem Pública e Controle Urbano. Barraqueiros, donos de quiosques e vendedores ambulantes falaram dos problemas da categoria e apontaram soluções sobre o tema. Para o vereador Pedro Duarte, presidente da Frente Parlamentar, é preciso que os poderes legislativo e executivo trabalhem em conjunto para atualizar a legislação dos barraqueiros da praia. O metro quadrado mais importante, mais valorizado da nossa cidade é a areia da praia. Muitas pessoas vêm ao Brasil, vêm ao Rio de Janeiro exatamente para essa experiência, mas infelizmente nós temos visto que às vezes tem muita desorganização e fomos olhar, a legislação é muito antiga. São regras da década de 70, da década de 80, de um outro mundo, de um outro Rio. Então é muito importante ouvir os empreendedores da areia, os donos de quiosque, todos que vivem a areia, que vivem a economia da praia, para poder pensar numa legislação mais moderna. E ainda sobre esse assunto, eu converso com o presidente da Frente Parlamentar, o vereador Pedro Duarte. Vereador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso CRN primeira edição. E eu gostaria que o senhor fizesse um destaque dessa reunião de hoje.
Foi incrível a audiência pública, uma das melhores que eu já tive a oportunidade de participar. Nós tivemos mais de 20 falas, então a sociedade civil realmente se fez presente. O desafio é grande, porque o metro quadrado da praia é muito disputado, é de interesse de muitas pessoas, para atividade de academia, para atividade de esporte, para lazer, para poder vender e trabalhar, empreender no seu negócio, mas com a presença da prefeitura, de outros vereadores e da sociedade civil, tenho certeza que a gente vai entregar um excelente projeto de lei. Vereadora, é justamente isso que eu gostaria de abordar com o senhor sobre esse projeto de lei. Tem algo que o senhor já possa adiantar para a gente que vai estar constando? Um dos pontos da grande discussão é, por exemplo, o mobiliário. Uma mesinha, algumas cadeiras que possam ficar no entorno da barraca. É uma prática muito comum já, mas infelizmente ela é proibida pela legislação e aí acontecem muitas multas. Então esse foi um ponto abordado por quase todas as falas e que realmente faz muito sentido para a gente poder atender bem o cliente e o turista que traz dinheiro para a nossa cidade. Vereador, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso CRN Primeira Edição. Volte mais vezes. Obrigada. Será sempre um prazer. Certo. Vamos mudar de assunto? A Secretaria Municipal de Meio Ambiente divulgou o primeiro boletim de avaliação de qualidade das areias das praias cariocas após 3 anos. 24 pontos das praias foram analisados. As areias de São Conrado, em frente ao Hotel Nacional do Flamengo, e do trecho de Ipanema, em frente à Rua Maria Quitéria, apresentaram ótima qualidade. Já alguns locais foram reprovados. É o caso das praias do Leblon, Copacabana, Leme, Arpoador, Urca e Botafogo, onde a areia não está recomendada para a permanência de banhistas. A avaliação das amostras recolhidas das praias vai acontecer através de boletins quinzenais. A Câmara Municipal do Rio recebeu a visita do prefeito em exercício da cidade, Nilton Caldeira. O prefeito em exercício, Nilton Caldeira, foi recebido pelo presidente da Câmara, vereador Carlos Caiado, e por vários parlamentares. O encontro aconteceu na sala da presidência da casa. A visita serviu para tratar de assuntos gerais sobre a cidade. Nilton Caldeira está substituindo o prefeito Eduardo Paes, que está em viagem nos Estados Unidos. O Nilton Caldeira é uma pessoa muito querida, está há muito tempo na vida pública, em exercício partidário, então essa casa sempre teve respeito a ele. E receber ele como prefeito em exercício, que é uma função também importante do vice-prefeito, é fundamental para ele poder dialogar com os parlamentares que têm as suas bases eleitorais, os seus temas, e conversamos muito sobre a cidade, eu acho que foi muito importante. Eu, como líder de governo, sempre tento promover, dentro das nossas possibilidades, que haja, tirar todos os ruídos que normalmente acontecem, até porque a atuação legislativa ela é sempre muito dura, muito combativa, mas a gente não pode perder o diálogo. Então, acho que o vice-prefeito, que é o prefeito em exercício nesse momento, a visita dele é extremamente importante para que a gente mantenha essa tradição de diálogo entre os poderes. Para a gente é um prazer, né? Primeiro, revendo aqui vários amigos aqui da antiga, né? Segundo, da gente poder juntar o pessoal da base, fora da base, esquerda, direita, que não existe isso. A Câmara Municipal ela discute a cidade do Rio de Janeiro e a gente está aqui para ouvir reivindicações, trocar ideias, sempre pensando melhor para a nossa cidade. Agora, um alívio para as mães que precisam amamentar dentro de ônibus ou qualquer outro meio de transporte público no município do Rio de Janeiro. A Câmara de Vereadores aprovou uma lei que prevê assentos preferenciais para as lactantes que circulam nesses veículos. A iniciativa é das vereadoras Mônica Benício e Thaís Ferreira. A professora Amanda Costa, de 21 anos, é mãe do Rafael, de 1 ano e 2 meses. Ela pega ônibus todos os dias para ir ao trabalho e levar o filho ao médico, mas enfrenta dificuldades no transporte público. Muitas das vezes o neném fica irritado, né? Quer mamar e ele não consegue, porque primeiro, sentado já às vezes é assim, um pouco difícil, porque tem gente que olha, tem gente que critica, tem gente que julga, tem gente que não gosta. Entendeu? Sendo que o neném só tá ali sendo alimentado. Amanda ainda fala sobre o risco de acidente. Em pé é mais difícil ainda, entendeu? Porque se a gente só assim, de estar em pé, segurando o neném e segurando na barra, às vezes é difícil quando o ônibus freia da gente se segurar. Imagina com a criança deitada, sendo amamentada. A situação da Amanda é uma realidade vivida diariamente pela maioria das mães que amamentam. Apesar da amamentação ser um ato importante para a saúde e o desenvolvimento das crianças, infelizmente a discriminação contra as lactantes ainda acontece.
Além da assistência da Sociedade de Pediatria e da Associação de Ginecologia do Estado do Rio, as lactantes têm o apoio do Poder Legislativo. A Câmara Municipal aprovou em maio deste ano uma lei que prevê que os assentos dos veículos de transporte público coletivo que circulam na cidade passam a ser preferenciais também para as mães que amamentam. A lei é de autoria das vereadoras Mônica Benício e Thaís Ferreira. E garantir o assento preferencial para as pessoas que estão no processo de amamentação, para as pessoas lactantes, também é ampliar o direito das pessoas trabalhadoras que lidam com as múltiplas jornadas, com as tarefas exaustivas e ainda assim precisam nutrir as nossas crianças. Garantir dignidade desde o começo da vida é extremamente importante e passa também por aquelas pessoas responsáveis pelo cuidado sendo valorizadas a partir das políticas públicas. É muito importante, porque ela vai levar a uma conscientização maior da importância de que a criança não tem hora nem lugar para o aleitamento. A criança tem fome, precisa ser alimentada e é aquela que está em aleitamento exclusivo, principalmente. E durante uma solenidade na Câmara do Rio, o advogado e administrador de empresas Wander Aloysio Giordano recebeu o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro. A solenidade de entrega do título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a Wander Aloysio Giordano, advogado e administrador de empresas, foi uma iniciativa da mesa diretora em conjunto com a vereadora Tereza Berger. Wander Giordano nasceu em São Paulo, é advogado e administrador de empresas, com MBA em gestão de negócios pelo IBMEC do Rio de Janeiro. É vice-presidente institucional do Grupo Multiplan e também é membro do Conselho da Associação Brasileira de Shopping Centers. O homenageado Wander tem atuação com destaque em reconhecidas instituições no Rio de Janeiro, como membro do Comitê de Segurança Pública da Fijan e vice-presidente do Conselho Empresarial de Turismo da Associação Comercial do Rio de Janeiro. Representa uma multinacional, uma empresa muito importante, que é a Multiplan, no qual, por exemplo, foi o pioneiro do shopping que levou o nome do Rio de Janeiro afora, que é o Barra Shopping. No meio da pandemia, investiram num shopping em Jacarepaguá, construíram um shopping também lá atrás, em uma área importante da nossa cidade, que é em Campo Grande. Ele comanda uma associação que representa todos os shoppings do Rio de Janeiro. Então ele merece muito essa homenagem, é uma justa homenagem e torná-lo carioca, né, cidadão carioca. E me sinto muito honrado de ter sido o condutor dessa homenagem, juntamente com a vereadora Tereza Berger. Nós estamos homenageando uma pessoa que ama o Rio de Janeiro. Uma pessoa que trabalha pelo engrandecimento da nossa cidade, que faz tanto. E a gente só pode ficar feliz. Eu fico muito feliz quando a gente tem essa oportunidade. Porque homenagear quem faz, eu acho que é o compromisso de todo vereador. Para mim é uma honra muito grande, né? No Rio de Janeiro, principalmente, que é um lugar, uma cidade que me acolheu tão bem. Sempre fui aqui muito bem recebido, né? E é uma cidade incrível. Assim, não conheço outra cidade tão maravilhosa quanto o Rio de Janeiro. E eu me despeço de vocês. A primeira edição do Câmara Rio Notícias termina aqui. Outras informações em câmara.rio, nas nossas redes sociais em @CâmaraRio e na segunda edição do Câmara Rio Notícias às 19h40. Obrigada pela companhia, um bom fim de semana e até a próxima.